E aí, galera, como é que vocês estão? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 20, cuja temática é Tudo é uma questão de tempo. Então, se você é um crente já há um bom tempo, vai saber que em Eclesiastes 3 diz a respeito de que existe um tempo específico para todo propósito do Senhor. Então, nós iremos falar um pouco sobre tempo, como nós devemos direcionar o nosso tempo, gerir o nosso tempo e como o Senhor também é remidor do tempo. Então, eu quero te convidar a você sentar aí, pegar um caderninho, uma caneta, porque eu tenho certeza que vai vir muito conteúdo bacana aqui na nossa gravação. Pessoal, também quero te convidar, você que não conhece o nosso aplicativo, a entrar na sua loja de apps aí e baixar o nosso aplicativo Pão Diário Universitários. A gente tem muito conteúdo legal, inclusive esse próprio devocional que nós estamos falando aqui sobre o devocional número 20, ele já está lá desde segunda-feira na nossa plataforma, no nosso app, então você pode acessá-lo por lá, como também pelo livro físico, que é este aqui, Conexão Universitária. E também tem muito conteúdo irado dos nossos parceiros, da ESRIs, da ABC2, do The Bible Project, do Parábolas Geek, e a melhor parte vem agora, né? São conteúdos gratuitos. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora e baixaria logo o nosso app. E também, se você não conhece o nosso Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de tudo que estamos fazendo no Ministério. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, tenho 24 anos, sou da Alcance Curitiba, sou acadêmico de psicologia, quase terminando meu curso já no 10º período. Também sou noivo da Renata, quase ali, quase me casando. Fui líder do Dunamis Pockets na PUC durante 2 anos e meio e também fui líder na rede universitária de Curitiba. Mas eu tô aqui toda semana, vocês já me ouviram falar isso, né, todos os episódios, e eu tô aqui com duas pessoas muito especiais e eu queria que elas se apresentassem. Lê, é uma honra ter você aqui conosco, seja muito bem-vinda, se apresenta para a gente. Prazer é todo meu. Meu esposo já participou e falou super bem, que é super legal. Eu já ouvi também muitas pessoas, né, que se alimentam do conteúdo de vocês. Sou Lenara, sou pastora de adolescentes, sou da Alcance Curitiba também, ovelhinha ali junto com o João, e pastorei os adolescentes junto com o meu esposo. Então, o meu rebanho tem muitos universitários e tem também, né, gente que ainda não é, mas os vestibulandos que querem chegar lá, que não vem a hora de serem universitários também. Então, um grande prazer estar aqui e poder somar com vocês. Muito bom, Lê, é um prazer imenso ter você aqui conosco. E também temos aqui a Amy, que é uma parceira tanto aqui do Pão Diário como escritora voluntária, mas principalmente ela é uma parceira minha aqui no Pão Diário Universitários, trabalhando aqui dentro do Ministério. Então, Amy, é um prazer ter você aqui a primeira vez participando do Conexão. Se apresenta um pouquinho para a gente. Bom, João, um prazer todo meu estar aqui com vocês no Conexão. Como o João já falou, eu trabalho com ele no Pão Diário Universitário, sou estagiária lá da Jazz. Eu estudo comunicação organizacional na UTF, faço parte da Igreja Vale da Bênção e estou muito feliz de estar aqui, poder compartilhar uma palavra com vocês sobre tempo. Tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para falar sobre esse tema com a gente. Que massa, Amy. É um prazer imenso ter você aqui conosco também. Pessoal, bora para a nossa temática então? Tudo é uma questão de tempo. E, Lê, eu conheço você já há mais tempo do que você me conhece, por causa da Alcance. E eu lembro uma vez que você postou no Insta, eu acho que era algo referente a Jaque Hayashi, eu não lembro, mas era dizendo assim que a coisa certa no tempo errado se tornava a coisa errada. Uhum, Então, desde a época ali eu já percebia, caraca, a Lê gosta do assunto. E aí eu uhum. pensava também, cara, como que a Lenara faz para administrar o tempo dela com 3 crianças, ministério? Eu pensava assim, Jesus, É um desafio grande. é só tua graça, né, Deus? Sim. E eu olhando para tudo isso, né, pensando na nossa conversa, eu vejo que muitos jovens, muitos adolescentes, e a nossa geração como um todo, ela é uma geração que ela está presa às redes sociais, né? Então ela acaba
ali o tempo todo, né, sendo bombardeado de dopamina pelo Instagram, porque toda vez que a gente rola a barrinha ali, a timeline, né, é mais dopamina né, sendo injetada no nosso cérebro por causa do quê? Porque a novidade de vida chegando a todo momento e quando a gente quer, simplesmente assim. E eu falei até do Instagram, né? Mas a galera gosta mais do TikTok hoje, né? Então, eu preciso lembrar disso, que eu tenho alma de velho, né? Eu nem TikTok eu tenho. Sim, também não. E aí, quando a gente olha para isso, a gente vê que depois eles dão desculpas. Ah, mas eu não tive tempo para fazer outra coisa, eu não tive tempo para isso, não tive tempo para aquilo, mas sendo que, na verdade, muitas vezes o que eles têm é preguiça. E eu queria começar perguntando para a Amy. Amy, o que você, né, pesquisou, deu uma olhada, o que a Bíblia diz a respeito da preguiça? Conta aí para a gente. Bom, João, estou aqui com a Bíblia aberta para falar sobre a preguiça, o que a Bíblia diz sobre a preguiça, né? Que, como a gente viu no estudo semanal, é um sinônimo para procrastinação, e a gente vai ler em Provérbios 24:30, que diz a respeito da preguiça. Né? Se a gente ler Provérbios, a gente vê vários assuntos falando sobre a preguiça, e a preguiça, ela traz destruição, ela traz pobreza, que são atributos contra aquilo que Cristo tem para nós. Né? Lá em João 10:10 diz que Jesus veio para nos trazer vida abundante, e que quem trouxe, né, quem veio para trazer destruição foi o diabo, né? Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, a gente vai ler aqui em Provérbios 24, do 30 em diante, que diz assim: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas e o muro de pedra estava em ruínas. Observei aquilo e fiquei pensando. Olhei, aprendi essa lição. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um momento. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. Que são frases que muitas vezes a gente fala, né? Quando a gente quer procrastinar, quando a gente vai deixar algo para depois, né? A gente fala, vou dormir mais um pouco, vou cruzar os braços, posso fazer isso depois, né? E daí o 34 termina, né? O versículo 34 termina dizendo: mas a pobreza lhe sobrevirá como um assaltante, e a sua miséria como um homem armado. Né? E são coisas que o Senhor não tem para nós. Ele veio para nos trazer vida, abundância, prosperidade, como diz lá em Jeremias 29:11, né? Que Ele sabe os planos que Ele tem para nós, planos de esperança de um futuro, de trazer paz. E, bom, foi isso que eu pude pesquisar sobre a preguiça, além dela ser um pecado, né? Às vezes a gente fala assim para o Senhor que Ele não dá coisas para nós, né, que Ele não entrega coisas em suas mãos, mas o mínimo que Ele dá, que é o nosso tempo, a gente não sabe administrar. A gente deixa tudo para depois e quer procrastinar, e que a gente possa aprender a direcionar esse olhar, deixar de ser um preguiçoso, né? Igual diz lá em Provérbios, como a formiga, preguiçoso vai aprender a organizar a vida, a organizar o tempo. E é isso. Muito bom, Amy. Muito bom mesmo. E aí, nossa pastora, conta pra gente o que a Bíblia diz a respeito de preguiça. De tudo que a Bíblia fala, Provérbios fala muito, né? E tem um que eu separei aqui para ler com vocês, que eu acho que traz uma chave muito importante, que diz assim, é Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra por causa do clima frio. No entanto, na época da colheita, procura por frutos, mas nada encontra. Né? A Amy falou que uma das consequências da preguiça é a fome. Então, se você não trabalha, você não come, é isso que a Bíblia fala, né? Mas o que me chamou a atenção nesse texto, a gente precisa, como filhos de Deus, saber discernir as estações, né? Tudo tem um tempo. Então, assim, o outro texto que eu gosto muito é aquele que diz: o sábio discerne tempo e modo. Então, a gente precisa discernir a estação. Senhor, é tempo disso? Será que é tempo de eu correr nesse projeto? Será que é tempo de descansar? Porque, assim, o descanso é de Deus, né? Deus instituiu o descanso. Mas tudo aquilo que é bom em excesso se torna algo mal, porque isso representa um desequilíbrio, né? A maturidade fala de equilíbrio. Então, o que é a preguiça? A preguiça é o descanso em excesso. É eu procrastinar coisas, é eu ser negligente com coisas que o Senhor colocou nas minhas mãos para fazer,
né? Então, esse texto fala muito sobre isso. Eu não vou fazer isso porque está frio. É eu sempre encontrar uma desculpa para procrastinar aquilo. E sempre vai ter. E vai ter desculpas muitas vezes lícitas, a gente é criativo, infelizmente a gente é criativo tanto para o bem como para o mal, né? Então, muitas vezes a gente usa a nossa criatividade, algo bom que o Senhor nos deu, para colocar desculpas, até mesmo para nos convencer. Às vezes não é nem para convencer o outro, é para nos convencer de que aquilo pode esperar mais um pouco. E em muitas situações, em muitas áreas da vida, acho que vocês podem até se lembrar de histórias que vocês ouviram, de pessoas que passaram anos, né, arrastando uma situação sem ser resolvida, um projeto sem ser finalizado, por conta de desculpas. E, na verdade, isso só revela o quanto aquilo não é prioridade. Porque aquilo que é prioridade para nós, a gente coloca, a gente dá um jeito, né? Aquilo que não é, a gente vai jogando e deixando para depois. Então, a gente precisa discernir. O que o Senhor tem para você hoje, você que está ouvindo aí esse podcast? Qual é a urgência que o Senhor colocou no seu coração hoje? Olha, esse ano é ano de fazer isso, nesse bimestre você vai focar nisso. Então, você eleger aí as prioridades que o Senhor tem colocado no teu coração e ser fiel e ser excelente nisso. Que depois que você terminar, vai ter o tempo de descanso, porque o descanso também é do Senhor, mas a preguiça não. Muito bom, Lê. Eu acho que de tudo que vocês falaram, né, isso me fez pensar em um paralelo, né, do descanso no Senhor, né, porque tem muita gente que diz, né, solta sempre a desculpa, né, não, eu estou descansando no Senhor, né, tipo, em relação a algo que deve fazer, né, muitas vezes, de fato, precisa parar de fazer o que está fazendo para descansar, precisa descansar no Senhor, mas qual que é essa diferença, né, do descansar, né, o descanso natural nosso como seres humanos, mas do descanso no Senhor. Muitas vezes você vai estar trabalhando para caramba, mas o seu coração, a sua mente vão estar descansando naquilo que o Senhor vai fazer. Então, essa é a grande diferença. Você vai estar trabalhando, mas o seu coração e a sua mente vão estar voltados para o descanso no Senhor. E o que mais me constrange nesse assunto é quando Jesus vai lá, ele fala lá em Lucas 10 a respeito, né, da colheita, né, que, né, olhem, os campos estão brancos, né, já está pronto para a colheita, mas faltam trabalhadores. Então, isso constrange o meu coração, porque o Senhor mostrando, olha, vocês estão com tudo, tipo assim, com a faca e o queijo na mão, está tudo pronto, vocês só precisam colocar a mão no arado. Então, essa falta de trabalhadores, e não especificamente falando somente de ministério, a gente sabe que nem todos os cristãos estarão em um púlpito pregando, mas na sociedade como um todo, né? Profissionais da área da comunicação como a Amy, ou até mesmo no ministério como a Lê, ou na psicologia como eu. Gente, independentemente da área, faltam trabalhadores, faltam pessoas para estarem lá pregando o evangelho. E nesse sentido, né, eu acho que a Lê, ela trouxe algo muito pontual, que foi a respeito de prioridade, né, e nós, como seres ocupados, precisamos de uma agenda, né, olha, eu digo por mim que no ano passado, se eu não tivesse uma agenda, eu teria surtado, porque era tanta coisa ao mesmo tempo, era a igreja, era a organização de um casamento, era trabalho, tudo ao mesmo tempo, era TCC para entregar. Então, se eu não tivesse uma agenda, né, eu teria surtado. E eu queria perguntar para Amy, a nossa agenda diz muito a respeito de quem somos. Eu queria te perguntar o porquê. Diz aí. Bom, João, acho que na nossa agenda a gente primeiro coloca aquelas coisas que a gente acha mais importante, né? E se sobrar tempo, a gente coloca as outras. Só que na nossa vida, no nosso relacionamento com Jesus, a gente não pode listar ele se sobrar tempo, né? Ele não pode também só estar, vamos dizer assim, no topo de uma lista, mas ele deve ser o todo da lista, né? Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for desenvolver, ele deve ser o centro. Igual diz lá em Romanos 11:36, né? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E tudo isso numa agenda deve focar para Jesus. Então, essa agenda, ela diz a respeito de quem nós somos, a respeito de qual é a nossa prioridade, o que nós
estamos priorizando? Nós estamos priorizando o reino, nós estamos priorizando as nossas vontades, né? Esses dias eu tive a oportunidade de levar uma palavra lá na igreja e foi sobre ídolos. Que ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar do nosso coração, que não é Deus. Então, o que a gente tem priorizado? Talvez o nosso ídolo, a nossa prioridade seja nós mesmos. Então, nós temos que quebrar isso de ser a nossa vontade, de ser o que nós somos, para que a vontade do Senhor prevaleça em tudo quanto a gente fizer. Né? Em Colossenses diz, tudo quanto fizer, fazer de Senhor. Então, que a gente possa ter isso em mente. A agenda, nossa organização possa estar centrada em Jesus, focada nele, e que o resto vem. Não, muito bom, Amy. E aí, Lê, nossa agenda diz a respeito de quem somos, né? Por quê? Eu acredito que o tempo é um grande presente que o Senhor nos deu, né? Vocês já falaram disso em um outro episódio. E como que eu vou administrar esse presente? Como que eu vou cuidar desse presente? Uns usam aplicativos, outros usam agenda de papel, planner, né? Hoje a gente tem muitos recursos para isso, para gestar esse tempo, né? Gerenciar de uma forma boa, de uma forma que glorifique ao Senhor, que priorize Ele, né? Como você disse, nossa, as pessoas talvez olham para a minha vida, que sou mãe de 3 crianças, pastora de ministério em tempo integral, como é que faz, né? Para dar conta de tudo. Eu falo que o dar conta de tudo não existe, eu dou conta das minhas prioridades, né? Eu não dou conta de tudo, ninguém dá conta de tudo. Mas todos os dias eu tenho prioridades e algumas coisas não vão acontecer, outras coisas vão acontecer, mas não do jeito que eu imaginei. E tá tudo bem, porque o Senhor sabe que eu tô dando o meu melhor, né? Então, assim, algumas chaves que o Senhor tem me dado para executar isso de forma organizada, de, né, fazer o meu tempo render mesmo e não deixá-lo, né, para depois. A primeira coisa que eu faço é ter o meu tempo com ele, porque o depois pode não ter, né? Depois eu não gosto de deixar para depois, porque muitas vezes eu deixei e não consegui ter tempo com ele. Então, assim, as nossas prioridades precisam apontar para Jesus, primeiro ter tempo com ele, buscar estar conectado com ele o tempo inteiro, né, nos afazeres, no dia a dia, parar de vez em quando para ouvi-lo também, não só falar. E eu acho assim, João, uma coisa que a gente precisa aprender, principalmente falando para jovens, né, que tem muitas possibilidades se abrindo para vocês, muitas portas se abrindo. Então, se você estiver conectado com o Senhor, você vai conseguir discernir o que é dele, o que não é. Isso vale eu investir meu tempo, porque o Senhor já havia me falado a respeito disso, porque eu estou sentindo paz a respeito disso. Em algumas coisas a gente não é, como é que se diz? Você vai ser substituível. Então, aquilo que você não é substituível, aquilo que o Senhor falou, não, eu quero você aqui, é você, eu não abro mão de você, beleza. Para outras coisas, às vezes até algo que você gosta de fazer na igreja, sei lá, alguma coisa lícita, mas para algumas coisas o Senhor vai dizer, agora não é tempo, diz não para isso. E tudo bem, né? Muitas vezes você que está ouvindo serve na sua igreja e está aí numa correria com TCC, com coisa errada da faculdade, coisas que você precisa focar tempo, está se sentindo esgotado. Não tenha medo de dizer não para algumas coisas e focar energia, né, em algo que você precisa ser coerente, precisa terminar, algo que você precisa, né, entregar. Então, acho que a gente tem que parar de se fragmentar em muitas coisas e focar em uma, né? Às vezes só uma, nossa, mas está todo mundo fazendo tudo, beleza, mas eu vou focar. Eu não sou todo mundo, já dizia as mães, né? Eu não vou dar conta de tudo, eu quero fazer uma coisa perfeita, então eu vou focar nessa coisa. A gente precisa aprender a dizer não e a ter prioridades para conseguir ter essa agenda aí de forma harmoniosa, né? Muito bom. Eu acho que a nossa maior dificuldade, eu acho que como geração, né, e quer dizer, maior não, né, tem outras gigantes, mas uma delas é nutrir uma cultura que saiba dizer não, porque da mesma forma a gente é muito influenciado hoje pela aprovação das outras pessoas. Então, assim, enquanto estiverem aplaudindo, eu vou estar fazendo. Né? Mas se aquilo está me custando meu tempo com Deus, ou se aquilo está custando meu tempo com a minha família, ou custando meu emprego, será que vale a pena, né, continuar, né, investindo com aquilo e não sabendo dizer não? Eu lembro que em 2021 eu estava sendo muito ministrado por Deus a respeito do assunto. E eu lembro que eu decidi escrever um texto.
né, sobre o assunto, falei assim, João, pare, era esse o título do texto, e nele era uma carta aberta para mim mesmo, dizendo assim, ó, para de assumir responsabilidades que você não precisava ter assumido, que você simplesmente disse sim por causa de outras pessoas, e por mais que eu tivesse um coração de servo, eu me atolei de coisas por simplesmente dizer sim para tudo. Sim. E não priorizar o que de fato precisava ser priorizado naquele tempo. Então, eu digo que é muito duro ter palavra, né? Ser um cara que mantém a palavra. Porque, por exemplo, eu sou um cara que eu não gosto de jogar futebol. Eu nem acompanho praticamente futebol. Mas eu lembro que uma vez, faz uns dois anos mais ou menos, a rapaziada porque queria jogar futebol e tal. E aí, vamos marcar domingo. Daí eu falei, fechou, eu vou, pode contar comigo. Eu nunca ia, mas eu falei, dessa vez eu vou. Aí, beleza, a gente vai se reunir 8 horas da manhã. Eu falei, cara, não é possível. Depois que me falaram o horário, eu falei, não é possível. Daí eu falei, mas eu vou ter que manter minha palavra. Se eu falei que eu ia, eu vou. E eu lembro que depois daquele episódio, eu falei assim, por mais que fosse uma coisa tão simples, aquilo me ensinou tanto sobre, tipo assim, cara, eu disse sim, mas na verdade eu não queria dizer sim, eu disse só por estar perto com eles e tal, e tipo, não ia fazer diferença eu não estar lá, mas aquilo me ensinou tanto a depois, não, mas isso aqui não é prioridade. Pô, eu estava tão cansado de sexta e sábado que eu poderia ter dito não para descansar no domingo, enfim, poder ficar mais tranquilo para o resto da minha semana. Mas não, eu disse sim. Então, cada coisa pequena que a gente vai analisando no nosso dia a dia, que a gente poderia olhar de uma maneira macro e falar assim, cara, será que isso aqui não está me atrapalhando em outras coisas? Sabe, eu sou alguém que gosto muito de ler. Ano passado não consegui ler tanto devido a tantas demandas. Só que esse ano já voltou, eu falei assim, olha, eu preciso tratar isso com maior rigor, porque às vezes eu posso abrir mão de assistir alguma coisa para estar lendo? Posso. Então, vou fazer isso. Eu sou um cara que eu gosto muito de basquete. Todos os jogos de basquete são assim, começam 10 da noite, meia-noite, meia-noite e meia, 1 hora da manhã. E assim, como que eu vou assistir um jogo de 2 horas começando meia-noite e meia? Sabe, sendo que eu vou ter que acordar no outro dia 6:30 da manhã, 7 horas, para começar meu dia, ter meu tempo devocional. Então, assim, eu preciso sacrificar algo ali para que aquilo que eu estou colocando como prioridade seja destacado mesmo e eu possa ser efetivo naquilo. Então, algumas pessoas até brincavam comigo e falavam assim, pô, João, você põe até teu devocional na agenda e falou assim, cara, eu preciso pôr. Preciso pôr, porque se eu não tratar isso com rigor, como uma prioridade, isso vai ser deixado para depois, sabe? Eu não vou tratar com o mesmo rigor que eu trataria com outro compromisso que está ali na minha agenda. Então, eu estou colocando ali porque é importante. Então, teve algo também que uma vez, né, marcou muito minha vida, com uma fala de um empresário. Ele, tipo assim, um cara extremamente bem sucedido nos negócios, assim, tendo um monte de empresa para coordenar, e ele tinha na agenda dele, passar 1 hora com o meu filho. E o pessoal caía em cima dele e falou assim, cara, como assim você coloca passar 1 hora com o teu filho na agenda? Como assim? Tipo, o teu filho merece mais que isso. Ele falou assim, cara, pelo menos, eu coloco assim, pelo menos 1 hora. Mas se eu não tratar isso com rigor também, vai ser deixado para depois. Sabe? Então, isso mostra que eu tenho esse cuidado maior, que eu tenho essa alegria de estar com ele naquele tempo e que eu me preocupo com isso. Então, trazendo para esse contexto geral, né, até no episódio anterior, no 19, a gente falou sobre o título do devocional é prioridade sem plural, né, que muitas vezes a gente coloca prioridades, sendo que, na verdade, o nosso coração vai dizer o que está ali como a prioridade central, e o resto vai criando raízes a partir disso, mas trazendo o amor ao Senhor como prioridade principal. E eu queria te perguntar, Lê, você, né, como você até mesmo já disse, eu citei, né, estando no Ministério em Tempo Integral, sendo mãe, né, de 3 filhos, como a gente pode ter uma boa gestão de tempo para que a gente não deixe o Senhor em segundo plano, né? Mesmo que a gente tenha essa prioridade de amá-lo de todo o coração, mas tenha outras 1000 responsabilidades em volta. Como é que você faz? Dá o segredo para a gente. Olha,
Estou aprendendo muita coisa ainda. Eu tenho 33 anos, já errei muito, já me vi assim, olhei para uma semana, falei, nossa, não fiz nada essa semana, aquela semana que você se sente roubado mesmo no tempo. Então, como você disse no começo, as redes sociais são um grande ladrão do nosso tempo, e é um entretenimento, é algo lícito, né? Nossa, eu preciso arejar minha cabeça um pouco. Então, eu começo, João, dando uma dica muito fácil de todo mundo fazer para administrar bem esse tempo. Você escolher um momento do seu dia para você usar as redes sociais e não ficar logado o tempo inteiro, recebendo notificação o tempo inteiro. Então você pode ficar offline ali, não precisa nem excluir o aplicativo, fica, né, sai mesmo, desloga e escolhe um momento do dia, como você falou, nossa, tem coisa que nem precisa pôr na agenda, mas se você coloca na agenda, é sinal de que você ainda precisa de ajuda naquilo, não é tão natural, não é tão fácil, né? E é importante para você quando você dá essa importância, né? Então, o tempo é um presente, então lembre-se disso, o Senhor está me dando 24 horas e eu vou administrar, vai ter o meu tempo de descanso? Sim, mas eu quero aproveitar de forma que nada roube meu tempo. Muitos adolescentes chegam para mim e falam, nossa, essa semana eu não fiz meu devocional. Pô, mas o que está acontecendo? Você trabalha? Não, não trabalho. Tá de férias? Então, como assim não teve tempo? Como que você não teve tempo? Na verdade, o que você não teve foi prioridade. Você teve tempo, mas ele foi roubado, né, em pequenas porções ali de entretenimento, descansou demais, tá com preguiça. Então, assim, uma coisa que eu falo muito para os adolescentes é busque conselheiros mesmo, escutar pessoas mais velhas que você, que vai dizer, essas pessoas vão dizer coisas não tão agradáveis, mas que vão apontar para onde você está errando, né? Então, você quer continuar a ser o mesmo do ano passado? Cometer os mesmos erros de 2021, 2020, né? Que você estava ali ainda engatinhando em algumas coisas? Não, eu quero ter até novos desafios. Sim. Eu quero vencer o pecado da procrastinação, o pecado da preguiça. E então me ajuda, você que já passou por isso, me ajuda, pede para o seu líder, pede para o seu pastor, para alguém aí da tua faculdade, do teu cursinho, que, né, você respeita, alguém, né, que anda junto contigo. Então tem algumas coisas que a gente precisa, né, perceber. Isso está roubando meu tempo? Então, pera. Mas não pode assistir uma série? Pode, mas você precisa maratonar essa série de primeira? Não, né? Se isso está fazendo mal para a tua saúde, você não está tendo tempo com a tua família, você não está conseguindo terminar os teus projetos, cumprir com a tua palavra, como você disse, muitas vezes a gente cai nisso. Então a gente precisa buscar ajuda, reconhecer que precisa de ajuda. Mas está todo mundo fazendo isso, de novo eu digo, eu quero ser diferente, né? Na palavra de Deus, quantas vezes a gente lê os homens e as mulheres de Deus dizendo, eu porém, ou o Senhor falando, né, para eles, mas você porém, ou seja, esse você porém diz, você é diferente, você é separado, você entende que o tempo é um presente meu e você vai administrar, né, de forma sensata, de forma honesta, tá precisando de ajuda, busque ajuda e não fica dando desculpa, né, como esses textos de provérbios que a gente leu, sempre vai ter desculpa, mas a gente precisa focar naquilo que é importante. E a eternidade vai ser um reflexo do que a gente faz com o nosso tempo hoje. E isso é muito sério, né? Se a gente parar para pensar que o nosso tempo hoje são tijolinhos que a gente está construindo algo maior, algo eterno. Então, o que eu estou fazendo com isso de tão precioso que o Senhor está me dando? Isso vai refletir na minha eternidade, né? Então, eu acho que, assim, são dicas, assim, muito sutis, sabe? Que eu daria isso de sair do Instagram, sair do TikTok um pouco, tá te fazendo mal, fique um tempo sem, fique uma semana sem. Uma coisa que eu faço, João, para não ficar o tempo inteiro no celular, pode ser coisa de trabalho, daí você pega o celular para ver se é coisa de trabalho e fica 20 minutos rolando o feed, né? Então, o que eu faço? Eu coloco notificações do WhatsApp, sons diferenciados para quando é alguém importante. Muito bom. Quando é o meu esposo, ou quando é minha mãe, ou quando é meu chefe, eu coloco ali. Então, se eu escuto aquele som, eu falo, agora eu preciso pegar o celular porque é algo importante. Porque todas as outras notificações podem esperar. E é isso que a gente às vezes não entende, né? Nossa, deixa eu dar uma checada, deixa eu dar uma olhada. Isso pode esperar. Então, assim, vai para o teu devocional sem o celular, aprenda que você não precisa ver tudo sobre todos, as pessoas postam o tempo inteiro, tem novidade o tempo inteiro. Isso é uma realidade assustadora dessa geração, que a gente, né, eu, por exemplo, quando era adolescente, não tinha essa velocidade de informação, hoje tem. Então, eles lidam com desafios assustadores, mas é possível ter tempo com Deus, é possível meu Deus, eu tô penando essa palavra, administrar o tempo
de forma sábia, né? De forma que você deite sua cabeça no travesseiro e fala, olha, tô orgulhoso de mim mesmo, hoje eu consegui, amanhã vai ser melhor e vou vencer. Todos os dias eu vou vencer, vou estar um pouquinho mais próximo do Senhor. Muito bom, Lê. E aí, Amy, conta pra gente, como que a gente pode fazer essa boa gestão de tempo aí para não colocar o Senhor em segundo plano? Só um comentário que a Lê comentou, né, sobre, assim, quando a gente entra na universidade, eu como estudante universitária, eu entendi bem o que ela quis falar. Eu sempre fui uma pessoa bem ativa, assim, dentro da igreja, sempre estava fazendo alguma coisa, e corria para lá, e corria para cá. Os meus pais são pastores, então eu ajudava eles, então sempre estava envolvida. E quando eu entrei na universidade, eu tive que largar muitas coisas que eu fazia, assim, na igreja, sabe? Para focar nos estudos. E eu fiquei até assim, Senhor, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou indo para o caminho certo? Vou ter que largar de fazer algumas coisas da igreja para focar nos meus estudos. E nisso o Senhor me fez entender que aquele era o tempo que eu tinha que viver nele, era o meu tempo com ele dentro da universidade, que ele tinha coisas para ministrar no meu coração dentro da universidade e que eu tinha coisas para fazer lá. Então, apesar de eu ter largado, vamos dizer assim, algumas coisas do ministério, da igreja, eu ainda estava seguindo com o meu propósito, de acordo com aquilo que o Senhor tinha colocado na minha vida, daquilo que o Senhor Isso. era o tempo dele, é o tempo dele. Então, como universitário, às vezes a gente fica assim, ai, tô perdido, o que eu vou fazer? Será que eu tô no caminho certo? O Senhor, ele nos direciona quando a gente tem um coração inclinado para ouvir a voz dele. Então, talvez a gente não esteja ali na igreja, assim, tantas vezes, todos os dias, mas se a gente está seguindo com aquilo que ele ordenou, com aquilo que ele colocou nas nossas mãos para fazer, independente do lugar, a gente está no caminho certo, desde que a gente esteja obediente àquilo que ele diz. Então, era só um comentário que eu me identifiquei bastante quando ela falou sobre esse assunto. E eu acho que uma das coisas, assim, que até a Ale comentou, é a gente prestar atenção de quais são as nossas prioridades, né? Se a minha prioridade é seguir a vontade do Senhor, certo? Mas se a minha prioridade é fazer outra coisa, eu sou uma pessoa que eu amo assistir série coreana, eu sou apaixonada por dorama. E esses dias eu parei e pensei, eu entrei de férias, né, da universidade, e eu parei assim, falei, nossa, agora sim eu vou colocar em dia todas as minhas séries, e o Senhor falou assim, só as suas séries que você tem que colocar em dia? Então, eu comecei a me policiar nisso, nas redes sociais também, eu fiquei um tempo assim, sem mexer, e eu não senti falta, por incrível que pareça, eu não senti falta das redes sociais. Porque o meu coração estava buscando outra prioridade, estava buscando o Senhor. Então foi assim, uma experiência incrível assim que eu tive, de focar, inclinar meu coração para aquilo que o Senhor queria e deixar os meus desejos, as minhas vontades, as minhas séries que eu amo de lado. E foi uma experiência assim muito legal, muito incrível assim que eu aconselho todo mundo. Mesmo que no início seja difícil, é difícil a gente largar os nossos desejos, nossas vontades, ir lá. Ah, aquela série é tão legal. É difícil, mas nada se compara com estar com a presença do Senhor. Tipo, nada disso se compara. É um prazer, um amor bem maior estar com Cristo do que essas coisas que são passageiras. Então, eu acho que é uma questão de disciplina, assim. Eu tive que me disciplinar e falar, não, eu quero muito assistir uma série, mas é mais importante o meu relacionamento com Jesus. Então, eu vou me atentar a isso. Então, é uma questão de disciplina. A gente se disciplinar, ter uma disciplina e colocar um foco, ir lá e fazer. Não deixar para depois. Muito bom, Amy. Eu quero pontuar algo que a gente está falando bastante de redes sociais, né? E existe uma galera que aconselha, né? E fala assim, não faça jejum de redes sociais, mas pregue o evangelho a todo tempo e tal. E aí eu fico pensando assim, cara, será que todo mundo tem tempo suficiente para, tipo, estar ali o tempo todo de fato, né? E fazer um post a respeito do evangelho e tudo mais. Eu concordo que você tem que ser um ser integral que prega o evangelho de todas as formas, em qualquer lugar.
mas será que todo mundo foi chamado mesmo para estar ali o tempo todo mesmo sendo essa pessoa? Então, isso é algo que desperta o meu coração, porque se aquilo, na verdade, está roubando meu tempo e não está me colocando aos pés do Senhor, existe algo de errado, eu preciso avaliar. Então, eu acho que essa autoavaliação, o se conhecer nesse sentido, vale muito a pena. Então, tipo, se eu percebo, nossa, tô passando muito tempo nas redes sociais, faço isso que a Lê falou, deslogo ou até tiro o aplicativo, depois volto, tiro notificação, enfim. A gente tem mecanismos, né, ferramentas que são fáceis de se ajustar para que a gente priorize o que de fato precisa ser priorizado. E quando a gente olha para colocar o Senhor em segundo plano, né, como nós pontuamos na pergunta, até mesmo a Amy falou sobre uma palavra que ela ministrou sobre ídolos, né? Eu gosto muito de uma frase do Tim Keller que diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos, né? Ele consegue transformar qualquer coisa em um ídolo, né? Então, se eu quiser, eu posso pegar essa caixinha de som da JBL aqui e, nossa, meu Deus, e posso transformar ela em um ídolo, porque nosso coração tem essa capacidade, né? A gente olha na palavra de Deus, o povo de Israel, o tempo todo desviando o coração do Senhor e fazendo bezerro de ouro, enfim, adorando outros deuses. Então, a gente vê essa facilidade do coração humano de fabricar ídolos. E nada mais né, quando a gente olha para a nossa agenda, quando a gente olha para a nossa prioridade, né, do que revelar o que nós amamos, né? E é isso que constrange meu coração, né? Se eu olho, por exemplo, nossa, estou assistindo muitos jogos de basquete, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Será que meu coração, né? Aonde que está meu coração? Sabe? E não que seja errado entretenimento, né? A gente vem de uma geração, né? Eu sou um cara apaixonado por A.W. Tozer, Leonard Ravenhill, são os caras que mais falam ao meu coração, e eles eram os caras mais revoltados com a TV. Tipo assim, cara, não assista a televisão. Tipo assim, vá para o seu quarto e ore 12 horas por dia. Esses são esses caras que falam ao meu coração. Então, não que eu me sinta culpado por consumir algum entretenimento, enfim, alguma parte cultural, só que eu preciso estar o tempo todo monitorando o meu coração para saber se aquilo não está tendo mais de mim do que deveria. Então, eu acho que isso é um ponto muito chave, né, da gente abordar, que é o quê? Todas essas coisas, né, nós podemos ter, mas elas não podem nos ter, né? Então, falando um pouquinho sobre autoavaliação, queria perguntar para a Amy, você costuma fazer uma autoavaliação do teu coração aí, de identificar umas desculpas que você dá para continuar com uma preguiça, com uma procrastinação? Conta aí para gente. Costumo, João, costumo. Até comentei, né, que a série coreana foi, assim, o ápice, assim, que eu analisei e falei, não, isso não pode tomar mais do meu tempo, assim, e eu comecei a trocar e comecei a ler um livro, enfim, sabe, troquei e falei, não, isso não pode tomar conta da minha vida, não pode me dominar. E, então, eu costumo sempre fazer essa avaliação, né, o que está tomando meu tempo, né, o que eu posso utilizar, igual as redes sociais, o Instagram, por exemplo. O tempo que eu estou no ônibus ali, eu fico no Instagram, ou eu pego um livro para ler, ou eu leio um versículo, aproveito para fazer o meu devocional. Então, a gente tem que aprender a aproveitar esses tempos, assim, que a gente tem, o tempo que a gente tem, né? Igual a Lê falou, tudo que a gente faz aí, o tempo que a gente usa aqui é um reflexo da eternidade. Então, a gente tem que aprender a organizar, aprender a priorizar as coisas que vão nos ajudar a crescer à medida de Cristo, para que a gente possa alcançar a medida de quem Ele é. Uhum. Muito bom. E aí, Lê, você tem alguma desculpa clássica assim? Olha, esse negócio de autoavaliação é muito bom porque isso trabalha a nossa humildade, né? Você precisa reconhecer para você mesmo ou para alguém, né, as coisas que você está patinando, que não está dando certo. Tem um método que é de fazer planner que chama Bullet Journal. Não sei se vocês já ouviram falar. Você lista ali as prioridades, as coisas que você quer fazer, as tarefas que você tem para fazer no dia. Se você não conseguiu, você sinaliza com uma flechinha para frente. Uhum. E aí eu fiz, né, para aprender como é que se fazia. No ano passado foi a primeira vez que eu fiz dessa forma. E aí, no próprio livro que o autor que criou o método fez, ele que
ele que ensina a fazer, ele diz assim, olha, perceba as coisas que você começou lá na segunda-feira listando e chegou na quinta-feira você ainda não conseguiu fazer. Veja, não é falta de tempo. O que acontece é que isso não é uma prioridade para você. Por que você não está conseguindo fazer? Será que é agora que você tem que fazer isso? Ou será que você precisa resolver alguma coisa, né? Dentro de você que não está deixando você fazer isso. A minha mãe, que é uma dona de casa, uma cozinheira de excelência, ela fala, filha, você tem que começar a fazer as coisas que você não gosta. Depois você faz as que você gosta. Então tem muita coisa que não é prazeroso. Tem muita coisa que é disciplina que você precisa fazer. Ir para academia não é prazeroso. Ter um dia da semana para você jejuar. Eu estou lendo o livro de jejum do pastor Luciano, né? E o jejum fala muito disso, né? De silenciar a sua carne, de se afligir mesmo. Você vai sentir fome, você vai lidar com isso, você vai treinar, né? A sua carne a ser colocada no lugar dela. Então, a disciplina não fala de prazer, a disciplina fala de algo que primeiro você planta e depois você colhe. Você colhe o fruto da disciplina. Então, assim, a gente precisa ser muito intencional. A gente não pode ficar mostrando que é tudo bonitinho. Não, olha, isso aqui eu estou patinando, eu preciso de ajuda nisso aqui. E ser muito honesto com a gente mesmo, né? Não ficar colocando coisas no lugar. Não, eu preciso resolver isso aqui. Enquanto eu não resolver isso aqui, eu não vou partir para outra. Então, o que é que está sendo inimigo? O que é que está sendo ídolo aí? O que é que está roubando, né, o lugar de Deus? Então, tudo tem seu tempo, tudo tem seu lugar. Então, a gente precisa ser muito honesto, precisa vencer esse orgulho, né? Não, tá tudo bem, né? Ficar maquiando as coisas, não. O que a gente precisa é de honestidade, com a gente mesmo primeiro, e chamar alguém para perto, um líder, um discipulador. Sim, muito bom. Eu defendo muito isso, sabe, João? Porque muitas vezes a gente peca por não buscar confronto. A gente quer perto da gente só pessoas que falam que nos agrada. E com o discipulado isso é muito real. É a pessoa que vai falar o que você precisa ouvir, o que você precisa corrigir. Olha, você me disse que você queria fazer isso aqui em janeiro, a gente já está em, sei lá, em abril e você ainda não fez. O que está acontecendo? Opa, rola um constrangimento, mas eu vou crescer. Né? Um confronto que faz a gente crescer. Muito bom, Lê. Eu acho que isso molda o nosso coração, né? Porque se a gente está só perto de pessoas que vão, né, dizer sim para tudo, né, e nunca vão nos confrontar, né, na verdade as pessoas são falsas com a gente, porque pensa, né, a gente, né, você como mãe, por exemplo, se você falar sempre, né, sim para as crianças, né, e nunca, né, disciplinar o coração delas para que elas rejeitem aquilo que vai fazer mal para elas no futuro, né, do que adianta isso tudo, né? Então, eu acho que essa desculpa ali eu já dei bastante, né? Não, estou esperando no Senhor, né? Tipo assim, quando, tipo assim, tinha algum projeto em Deus que estava parado ou que eu deixei de colocar diante do Senhor já fazia um tempo, eu falo assim, não, deixa lá, não, Deus está cuidando, ou assim, sobre a conversão de algum familiar, não, aí Deus está cuidando também, né, estou descansando, já fiz minha parte, né, é algo, é uma boa desculpa, né, uma boa desculpa que a maioria de nós damos, né, então, quando eu olho para isso tudo, eu percebo que eu preciso, né, ter uma mudança de hábitos, e já entrando para a nossa próxima pergunta, alguns hábitos que eu desenvolvi, por exemplo, um deles é sempre tá dando uma olhada na fase que eu vou entrar, né, futuramente, né, num futuro próximo, e começar a ler sobre o assunto. Então, por exemplo, ano passado eu noivei e vou casar esse ano. Eu já comecei a pegar livros de casamento, livros de relacionamento, né, como ser mais manso, como ser humilde, tudo isso para o quê? Para direcionar o meu coração, tipo, olha, você está entrando nessa fase, né, talvez, a minha vontade é sempre ler livro de avivamento, né, eu só gosto de ler livro de avivamento, então avivamento para lá, avivamento para cá, e aí eu preciso parar, não é tempo para isso, eu vou ler outros assuntos agora, eu preciso desses assuntos porque eles vão pastorear o meu coração, sabe? Eles vão cuidar do meu coração lá na frente. Então, da mesma forma, relacionamentos. Então, eu olho e falo assim, não, olha, não é querer ser interesseiro, mas, nossa, essa pessoa ela tá uma fase à frente da minha, pô, eu quero me aproximar dela, sabe? Eu quero ouvir os erros e acertos que ela teve e quero poder estar perto dela para isso, para colher,
né, dos frutos de aprendizado que ela teve, né, durante toda a caminhada dela, que eu não tive. Então, são pequenas coisas que a gente vai monitorando. Por exemplo, um que eu acho muito engraçado é que, assim, eu nunca ouço pregação ou podcast, tipo, a qualquer momento. Eu só ouço quando eu vou passar roupa. Porque, assim, eu criei esse hábito de, tipo assim, não, de parar, eu deixo amontoar um monte de camiseta, camisa, calça para passar, eu falo assim, não, agora é meu tempo que eu vou ouvir uma pregação. Eu vou lá, escolho uma pregação, passo todas as roupas, não deu tempo, escuto mais uma. Então, porque eu criei esse hábito, então isso Você me não gosta de ajudou. passar roupa? Eu detesto passar roupa. Então é uma coisa boa com uma coisa que você não gosta. Exatamente, Muito bom. exatamente. E aí, então, cada coisinha assim, eu vou monitorando e vendo assim, olha, posso encaixar isso, posso encaixar aquilo, de maneiras que o quê? Isso contribua para o meu crescimento pessoal e, ao mesmo tempo, glorifique o Senhor de alguma forma, sabe? Então, queria saber de vocês. E aí, Lê, tem alguns hábitos que você desenvolveu nesse... Você comentou de alguns aí das redes sociais, mas tem algum outro? Uhum. Eu acho que assim, a gente em tudo, João, tem que olhar para a recompensa. Não tem como, né? A gente não pode fingir que eu estou fazendo isso porque eu sou muito crente. Não, a gente precisa olhar para a recompensa. Né? A Bíblia fala que Jesus olhou para o que estava diante dele. O que estava diante dele? Ele ia sentar do lado direito do Pai. Imagina o sacrifício tão grande que ele fez, o maior sacrifício de se doar, né, aquele ponto. Não é fácil. Ele não estava ali, nossa, que legal, eu vou morrer. Não estava. Então ele olhou para aquilo que estava diante dele, para a recompensa. Né? Ele não era um interesseiro, ele sabia o que estava fazendo. Mas a recompensa é algo que nos faz, digamos assim, dar uma Dá um acalmada. gás. A preguiça, gente, não tem como. Tem dias que você está preguiçoso. É uma sensação, um sentimento. Mas a Bíblia fala o quê? Não coma do pão da preguiça. E pão é um negócio gostoso, né, gente? Então, assim, eu acho que relaciona ali com o pão justamente porque é algo que a nossa carne gosta. A nossa carne gosta de preguiça. Então, a gente precisa criar hábitos, né, para vencer isso. Então, eu acho que o jejum é um hábito muito bom para vencer a preguiça. Você que não tem o hábito de jejuar, comece aos poucos, né? Quem sabe um dia aí você consegue jejuar 24 horas, que é muito legal. Tem gente que consegue muitos dias também, mas comece com uma refeição. E você vai começar a disciplinar a sua carne. E daí, nos dias que a sua carne estiver assim, bem preguiçosinha, vai ser mais fácil sair, né, desse lugar. Porque se a gente fica dando ênfase para o sentimento, isso vai completamente fora, completamente longe da fé. Né? O que é a fé? A fé não se move pelo que sente. Agora, se o tempo inteiro eu estou dizendo, mas é que eu não estou sentindo vontade, você não vai sentir vontade de fazer muitas coisas, principalmente as disciplinas espirituais, né, que é o que nos mantém firmes, é o que nos mantém alimentados. Então, muitas vezes você não quer comer um legume que te faz bem, você não gosta de brócolis, mas você tem que comer brócolis. Você não está tendo tempo para ter seu devocional, acorda meia hora mais cedo, que é o que eu faço muitas vezes. Como que uma mãe de 3 vai ter silêncio em casa, se eu gosto de fazer devocional em silêncio? É impossível, né? Então, quem sabe, só os passarinhos cantando lá fora, eu falo, nossa, poderia ficar aqui dormindo mais um pouco. Claro que eu poderia, mas eu também poderia fazer esse bem para mim, que é ter o meu tempo, minha meia horinha ali de descanso, de silêncio, e ser uma pessoa melhor durante aquele dia tão caótico, tão movimentado que é muitas vezes o meu dia. Mas eu preciso estar bem, porque quando eu estou bem, as outras coisas funcionam. Então, assim, sim, nós cristãos precisamos pensar, né, no outro, nós estamos aqui para servir, mas como que a gente vai servir? Como que a gente vai transbordar, né, na vida do outro, daquele meu colega de cursinho, do meu colega de universidade, se eu não estou nutrido? Se eu só estou cheio de entretenimento, se eu só estou cheio de preguiça, né, eu preciso ter algo para transbordar. Então, assim, a gente precisa... Identificou o inimigo? É a preguiça? Então, vamos para cima dele. Não vou me deixar vencer. E eu acho que, assim, João, quando você consegue uma vez, você fala, uau, é possível. E aí você vai de novo, você vai de novo. Então, assim, não se entregue. E se é algo que você sempre cai, não ache também que é um problema, meu Deus, eu nunca mais vou sair disso. Não, amanhã é um novo dia, vou tentar de novo. E você não está sozinho, né? Acho que todo mundo passa por isso, por momentos em que a preguiça parece um gigante que vai te vencer. Mas se fortaleça no Senhor, identifica isso e vamos para cima. Boa, Lê. E aí, Emi,
Conta pra gente, tem algum outro hábito aí que você desenvolveu, além desse de ler no ônibus, ou enfim, conta pra gente. Eu acho que é não desistir daquilo que a gente já começou. Ser constante. Eu sempre tive dificuldade em ser constante em alguma coisa, sabe? Igual a leitura no livro. Eu poderia até ler no ônibus, mas eu começava, parava e não continuava. Então, ser constante, tentar ser constante. Ah, mas eu não consegui fazer o meu devocional cedo, como eu sempre faço. Mas não deixar de fazer o devocional naquele dia. Faz à noite, faz à tarde. Faz em algum tempo, em algum momento ali que você tira um tempinho que você consegue, mas não deixa de fazer. Então, você sempre tentar ser constante nisso. Até em Provérbios, eu anotei aqui, onde está? Aqui, ó, Provérbios 19, 24, fala: o preguiçoso põe a mão no prato e não se dá o trabalho de levá-la à boca. Que é assim, ele começou o ato, mas ele não terminou. Então, ele não foi constante nisso, ele não terminou o que ele começou. Então, que a gente possa tentar sempre, ao invés de começar uma coisa nova, terminar uma coisa que a gente já começou antes. Sim. Sabe? Não se acumular, encher de coisa e ficar com aquilo e aquilo virando uma bola de neve, mas sempre terminar uma coisa que a gente já começou. Se é um livro, tenta terminar. Se é um curso, tenta terminar. Né? Eu tive que parar um de inglês exatamente por essa frase, João, que você ouviu. Uma amiga falou para mim e falou assim: Emi, até a coisa certa na hora errada é a coisa errada. E eu guardei isso para minha vida, guardei no meu coração, tipo, faz o quê? Uns 2 anos que ela me disse isso, e eu entendi que aquele não era o tempo de eu terminar o curso de inglês. Era a coisa certa a se fazer, mas não era o tempo certo. Só que quando é no tempo certo e é a coisa certa, a gente tem que tentar ser constante nisso. Sim, exatamente. Nossa, muito bom. Nossa, isso revela muito nosso coração, né? Porque daí a gente tem a chance, de fato, de ser persistente, né? Agora sim, vamos botar para valer mesmo. E eu gosto muito de uma frase que eu ouvi de um pregador uma vez, que ele diz assim, que um homem é o resultado do número de nãos que ele disse na vida. E eu disse, nossa, isso é muito verdade, porque é claro que a gente já disse muitos sims, né, para estar onde nós estamos hoje, mas bem na verdade mesmo, nós somos resultado muito mais do número de nãos que nós dizemos do que número de sims. Então, isso fez muito sentido para mim e ajudou a disciplinar ainda mais o meu coração. E para fechar, Amy, quero te perguntar, entrando na nossa última pergunta, como que você acha, Amy, que a gente pode influenciar uma geração movida por entretenimento, como a gente já falou bastante aqui, e a destinar atenção ao que merece de fato atenção? O que você diria à nossa geração? Eu acredito que os frutos, nossos testemunhos, são as maiores influências, assim. Então, se o que eu estou fazendo está gerando frutos, porque você viu algo que eu fiz e que deu certo, não que você tenha que seguir isso, mas você desejar ter bons frutos é um bom primeiro passo para você viver nesse mundo de influências, assim. O nosso testemunho, eu acho que é uma das maiores coisas para influenciar essa geração e da entretenimento a buscar mais, a aproveitar o tempo. O que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu posso chegar para alguém e falar, olha, você está perdendo o seu tempo, mas será que eu estou cuidando do meu próprio tempo? Será que eu estou organizando o meu tempo? Né? Aquela coisa de você ter, vamos dizer assim, moral para falar alguma coisa para alguém, né? A gente cuidar do nosso tempo, ser testemunho e dar bons frutos, porque as pessoas vão ver que aquilo está dando certo e vão querer fazer também. Aquela pessoa consegue se organizar, então eu também consigo, não é impossível. Então, acho que fala muito sobre nós, a gente colocar a nossa vida em ordem primeiro e depois querer influenciar outras pessoas. Muito bom, Amy, muito bom. E aí, Lê, passa a chave para a gente, então. Olha. Como influenciar essa geração aí? Você ainda mais como pastora de Adoles, conta para a gente. Vocês que estão assistindo, se souberem, me contem também, que eu estou atrás dessa resposta. Mas, assim, entretenimento, que é um dos ídolos, né, um dos ladrões do tempo que a gente elencou aí,
Entretenimento fala do quê? Fala de assistir, basicamente, né? Você é espectador. E uma coisa que eu falo muito para os adolescentes, para os jovens, que o Senhor ele não nos chama para assistir a história. Ele não nos chama para somente sentar e ser revolucionários do sofá, revolucionários da cama. Não, ele nos chama para ser participantes do que ele está fazendo. Então, assim, se isso não te chama atenção, sabe, o que mais que vai te chamar atenção? Você quer ser feitor da história ou você quer ser espectador, né, da história, aquele que vai poder, né, mais para frente dizer eu estava lá, eu vi com os meus olhos o Senhor fazendo, eu estava junto. Claro que as coisas mais difíceis, o sobrenatural, é o Senhor que faz. Mas ele é tão gracioso com a gente, né? Ele é tão misericordioso que ele nos chama, vem participar comigo. O meu marido esses dias foi lavar o carro e chamou as crianças para lavar junto. Eu falei, ai, tá calor, aproveita, né? Deixa eles brincarem na água. E eles não ajudaram a lavar o carro, né? Mas atrapalharam, né? Eles são atrapalhantes. Eu falo, é meu ajudante, meu atrapalhante. Só que para eles, como filhos, estar junto e depois poder falar, nossa, o carro tá lindo, né, mamãe? Eu ajudei a limpar. Então eu imagino que Deus, da mesma forma, né? Muitas vezes a gente, na nossa insensatez, a gente, né, mete os pés pelas mãos e faz de uma forma não correta, mas a gente está aprendendo. E o Senhor, ele quer a gente perto pela nossa companhia e para nos ensinar, né? Então, assim, que a gente possa, em tudo, né? Como a Amy falou, o exemplo, o testemunho é o que arrasta, né? É o que dá essa sede nas pessoas. Não, vamos lá, vamos ser um pouquinho melhor e vamos. Se eu tenho, sei lá, 2 anos de convertido, às vezes você está me ouvindo e fala, nossa, mas eu não posso influenciar, eu acabei de conhecer Jesus. Você tem, sei lá, um versículo na sua mente. Se você viver esse um versículo, você já vai trazer mais um para Jesus. E assim que a gente vai conseguir, né? Aos poucos, cada um dando o seu melhor. Então, Deus faz o sobrenatural. Ele nos chama para participar disso com o nosso natural. Então, ele não vai pedir para você fazer nada que você não saiba, né? O Senhor, ele vai te dar as ferramentas. Ele vai pedir, sim, para você sacrificar, muitas vezes, a sua zona de conforto. Você vai abrir a sua boca e ele vai colocar as palavras. Ele vai te dar habilidades novas. Ele vai te ensinar como você usa isso que ele já te deu para o reino. Então, assim, influenciar essa galera é fazer ela olhar para o plano maior de tudo isso. Cada um de nós, né, tem os nossos planos, aquilo que o Senhor colocou. Ah, eu quero estudar para ser isso um dia. Eu tenho essa meta, eu tenho esse objetivo. Mas, né, a gente precisa olhar no todo. E é tudo para a glória de Deus. Então, a gente vai fazer tudo para a glória de Deus, a gente vai ter sucesso, sim, nas nossas coisas, mas não confiando na força do nosso braço, né? Confiando na força do braço do nosso Deus que nos capacita e que nos chama, né, para sermos feitores da história e não somente espectadores. Muito bom. Nossa, muito bom, Lê, de verdade. Pessoal, vamos encerrando por aqui o nosso bate-papo. Eu acho que a gente conseguiu sintetizar muitas coisas, né? Falando sobre idolatria do nosso coração, sobre prioridade, falando sobre hábitos, né? E como nós podemos vencer a preguiça, seja ela espiritual ou até mesmo carnal, né? Falando sobre, né, que quem não trabalha não come, né? Falando da parte física também. Então a gente conseguiu elencar bastantes assuntos aqui e quero agradecer de coração a Lê, a Amy por terem topado participar. Foi uma honra ter vocês aqui conosco também. E pessoal que está nos ouvindo também, quero te agradecer por mais uma vez ter estado aqui conosco, né, e acompanhado toda essa conversa. Espero que tenha edificado muito sua vida e te peço para você mandar esse vídeo ou até mesmo se você está ouvindo pelo Spotify, mandar para o máximo de pessoas que você conhecer e você acha que precisam ouvir o que foi falado aqui. Então, faz esse favor para a gente, espalha essa mensagem. E é isso aí, galera. Que Deus abençoe vocês e até a próxima semana. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.